Salve, salve aí, pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Pessoal, hoje, dia 26 aí de julho, a gente vai trazer um conteúdo diferente um pouco para vocês. A gente vai falar sobre esta orixá aqui. Se você não sabe, se você não conhece quem é esta orixá, saiba que é uma das orixás mais importantes dentro da religião afro. É isso mesmo. Essa orixá aqui, para quem não conhece, é a orixá Nanã, né? A orixá Nanã teve um papel fundamental na criação do mundo. Se você ainda não sabe, se você não conhece, praticamente a origem do ser humano foi a partir desta orixá. Então a gente vai falar bastante sobre ela aqui nesse vídeo, tá? Neste conteúdo. Tendo em vista que hoje, dia 26 de julho, é dia, né, da conhecida Santa Ana, tá? Dentro do sincretismo, em algumas doutrinas umbandistas, tá? O sincretismo é a ligação que um orixá afro tem com um santo católico, ou seja, uma representação, tá ok? E dentro dessa representação, a orixá Nanã é representada como a nossa querida Santa Ana dentro do catolicismo. Santa Ana, para quem não sabe, pessoal, ela é conhecida como a avó de Jesus Cristo, a mãe de Maria. Sim, a mãe de Maria, a avó de Jesus Cristo. Ela tem o sincretismo com a orixá Nanã, que é conhecida como a orixá matriarca, a orixá mais velha entre todas as iabas, que é a orixá mãe de todos, a nossa querida vozinha, como muitos falam. Então não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar, que é de extrema importância, e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Lembrando, você está no maior canal de Umbanda do Brasil, e aqui a gente traz conteúdo todos os dias, falando sobre a Umbanda, sobre religiões afro e principalmente falando sobre o mundo espiritual de forma geral. Mas enfim, pessoal, começando a falar sobre a orixá Nanã, essa grande orixá, vamos aqui primeiramente falar sobre a criação do mundo, tá? A criação do mundo segundo, tá ok? A doutrina Yorubá, segundo a doutrina africana, tá ok? Como foi? Vamos lá. Deus, o nosso Pai Maior, conhecido como Olorum, tá? Ele pediu para que Oxalá é um outro orixá. Para quem não sabe, Oxalá é sincretizado dentro de algumas umbandas como Jesus Cristo, tá ok? Então, ele pediu, né, Olorum pediu a Oxalá para que pudesse criar o ser humano. Então ele falou, olha, Oxalá, desce lá na Terra e cria o ser humano, né? Começa a colocar vida no planeta. Porém, Oxalá, ao chegar aqui na Terra, né, ele começou a tentar fazer várias coisas para tentar construir ou para tentar criar o ser humano, né, ter um corpo físico. Então Oxalá pegou o vento, Oxalá pegou a areia, Oxalá pegou as pedras, e tudo que Oxalá fazia não tinha como, ou seja, não conseguia criar uma forma, ele não conseguia ter uma forma, né? Oxalá não conseguia fazer isso, porque a areia desmanchava, o vento sumia, então tudo que Oxalá fazia não dava certo. Então a orixá Nanã, a orixá mais velha, ela resolveu ajudar Oxalá. Nesse período, Oxalá, né, que estava em busca de algo para tentar construir o ser humano, Nanã, que morava lá nas águas paradas, para quem não sabe, conhecido ali, que são os domínios de Nanã, são águas paradas, águas calmas, poço, pântanos, lama, enfim, o lodo também é uma casa de Nanã. Então Nanã, vendo aquilo, tá, vendo que Oxalá estava tentando fazer o ser humano e não estava dando certo, Nanã enfia a mão na bolsa e tira uma quantidade de lama, tá, de lama da sua bolsa. Então ela pega e entrega a Oxalá, e Oxalá pega essa lama que Nanã, a nossa orixá, entregou a ele. Ele pega essa lama, faz um formato ali do ser humano e pronto, ali está o ser humano. Olorum dá o sopro da vida, tá? E aquele ser humano ganha vida. Então Nanã
foi a que fez praticamente, se a gente for parar para analisar dentro dessa história, a orixá Nanã, ela teve um papel fundamental na criação do ser humano. Isso quer dizer que se não houvesse ou se não tivesse a orixá Nanã, não existiria ser humano. Só que uma coisa é muito importante a gente ressaltar. Tudo que Nanã dá, a gente tem que devolver a ela. É isso mesmo. Ela dá, mas um dia ou outro a gente devolve. Como o nosso corpo, dentro dessa história, o nosso corpo físico foi feito pela lama de Nanã, pelo domínio dela, então quando nós morremos, por isso que nós somos enterrados, tá? Colocado na terra, pois o nosso corpo se volta para a terra, se transforma em terra novamente. Ou seja, volta novamente a orixá Nanã. Então, a orixá Nanã nos deu a vida, propriamente dizendo, nos deu o nosso corpo, e depois nós devolvemos o nosso corpo à orixá Nanã. Olha que interessante, né? Não é à toa que a orixá Nanã, ela é conhecida como a orixá da vida e a orixá da morte. É a orixá que encaminha os espíritos após o desencarne, pois todo espírito tem que passar pela orixá Nanã, porque ela é a provedora e a dona da vida, a dona de tudo. Interessante essa história. Você já ouviu falar sobre essa história? Não? Acompanhe aí o vídeo que a gente vai falar muita coisa sobre a orixá Nanã ainda, tá ok? Mas, continuando, pessoal, não esqueça agora de curtir esse vídeo novamente, se inscrever aqui no canal e ajudar a compartilhar, que isso é de extrema importância, tá ok? Mas agora, continuando, sem mais delongas, vamos falar mais sobre a orixá Nanã. Pois bem, pessoal, por ser uma anciã, a orixá Nanã-Buruquê, ela está presente desde a criação da humanidade, como foi dito. Ela é a mãe, ou seja, a terra primordial dos grãos e dos mortos. Ela é a memória do povo, pois ela vivenciou toda a magia da concepção do universo, ou seja, a Nanã, esta orixá está presente em todos os lugares. Ela é cultuada aqui no Brasil, pessoal, nas religiões de matriz africana, é claro. Nanã-Buruquê, ela é a senhora da criação. Também, a orixá Nanã, ela é chamada de mãe e avó, e também senhora da morte, pois ela é responsável pelos portais de entrada e saída das almas, tá certo? E para quem não sabe, Nanã-Buruquê, ela é uma grande matriarca, né, de muita sabedoria, representa a velhice, a experiência da vida, os aprendizados mais profundos e com certeza representa a sabedoria. É isso mesmo. É uma orixá de temperamento brando, acolhe e orienta seus filhos, tá? Muitas das vezes é uma orixá temida, tá ok? Tá? Mas muito respeitada. Ela é uma orixá temida, muitas das vezes, por ser a orixá que domina, né, a criação. Então, muitas das vezes temida. Nanã, ela é responsável, para quem não sabe, pelo portal entre a vida e a morte. Ela limpa a mente dos espíritos desencarnados para que possam se livrar dos sofrimentos da sua jornada, reencarnando sem os rastros da vida anterior. Por isso, quando envelhecemos, ao decorrer dos anos, né, começamos a perder a memória. Olha para você ver. Para quem não sabe, quando a gente reencarna, a gente nunca lembra das vidas passadas que tivemos. Então, a orixá encarregada de limpar a mente para que a gente não possa lembrar de outras vidas é a orixá Nanã, tá? Ela também é protetora dos doentes, desabrigados e deficientes e idosos, tá? Para quem não sabe aí, isso é muito... Nanã-Buruquê é demais. Nanã-Buruquê também ela é chamada de Nanã-Buruco, Nanã-Buru, Nanã-Borocou, Anaburuco, Anaburucu ou Nanã-Borodô. Então, esses são alguns nomes de Nanã.
como ela é conhecida. Os domínios de Nanã são os lagos, os mangues, os pântanos e os encontros do rio com o mar. Também a lama, a argila e a terra molhada, no qual se originou o ser humano. Em falar nisso, pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Vou estar colocando aqui na descrição do vídeo, vai estar passando no card aqui em cima também, a oração a orixá Nanã e a qualidade dos filhos de Nanã. Isso mesmo, as características dos filhos de Nanã e também a oração a orixá Nanã. Então só vocês clicarem se vocês quiserem ir lá e dar uma olhada, tá bom? Vamos lá, pessoal. Nanã Buruki, ela também teve filhos, tá? E esses filhos, orixás. Então, quais foram os filhos da orixá Nanã? Olha, Irocô, que é o orixá tempo, Obaluaê e Omolu, que é o orixá da doença e da saúde, Ossan, o orixá da folha, Oxumaré, que é o orixá da transformação, e Euá, que é o orixá da guerra, o orixá da batalha, tá bom? E por ser ali a orixá mais antiga, todos os outros orixás, pessoal, também a consideram como mãe, tá bom? Olha, Nanã Buruki, dentro do sincretismo, por ser a orixá mais velha, ela se sincretiza com a Santana ou Santa Ana, que no caso é a avó de Jesus Cristo, como eu falei. Ambas, no caso, simbolizam a força da natureza feminina na criação divina. Lembrando que é o sincretismo. O símbolo de Nanã é o ibiri, que caracteriza sua relação com os espíritos ancestrais. Uma das oferendas mais comuns e as comidas mais comuns para Nanã é o pirão com batata roxa, a jaca e o sarapatel. O dia de Nanã dentro da Umbanda, no caso, é terça-feira. É isso mesmo, dia de terça-feira. Em algumas culturas, o sábado. Data também, dentro do sincretismo, dia 26 de julho. As cores de Nanã é o anil, o lilás e o branco. Na maioria de suas representações, Nanã está sempre com alguma dessas cores em suas vestimentas ou adornos. Então, o lilás e o branco e o anil tradicionalmente são as cores de Nanã. Agora a saudação a orixá Nanã. Salve minha mãe Nanã, Saluba Nanã. Saluba Nanã, tá ok? As qualidades e os arquétipos de Nanã costumam ser muito reverenciadas, tá? Lembrando que algumas qualidades e alguns arquétipos de Nanã, isso se agrega a algumas doutrinas ou culturas do candomblé, que no caso é o culto ao orixá. Então, quando a gente está falando de qualidades ou caminho, a gente não está empregando necessariamente a Umbanda, mas sim em algumas culturas onde o culto é o orixá. E algumas dessas qualidades, desses caminhos de Nanã são: primeiro, Buruku, que é a senhora da terra e do dinheiro. Depois, a Adjalce, a guerreira decente de Ifé, que é uma antiga cidade lá em Urubá. Depois, Nanã Ajapa, ela é temida, defensora da mata e vive nos pântanos. A Beneji é a mãe de Ibá e também que traz Oxumaré, Oxóssi e Iemanjá. Depois, Nanã Obaia, ela usa contas de cristal e roupa lilás. Depois, Nanã Ibaim, ou Imbaim, é a orixá temida pela doença. Depois, Nanã Xalá, ou Xalá, ligada ao Xalá e ao branco. Depois, Nanã Savé, que usa uma coroa. Depois, Nanã Opora, ou Opará, tá? Que é a mamãe de Obaluaê. Depois, Nanã Omilari, é a Nanã mais velha e esposa de Oxalá. Então, dentro do culto ao orixá, essas são algumas qualidades de Nanã, dependendo também conforme a doutrina, para quem não sabe aí, tá bom? Para algumas pessoas, pessoal, Nanã, ela pode ser a lembrança angustiante da morte na vida do ser humano, mas apenas para aqueles que encaram isso como um final, um fardo ou algo negativo, tá bom? Mas a Nanã, ela está ligada à morte e à vida, é a transformação também.
Aqueles que praticam boas ações vivem preocupados com o seu próprio bem, com a sua elevação espiritual. Desejam ao próximo o mesmo que para si e esperam da vida dias cada vez melhores. Essas pessoas têm a morte como algo natural e inevitável e têm como certeza a imortalidade da sua essência e alma. Essas pessoas possivelmente serão acompanhadas por Nanã. Para essas pessoas, Nanã, no caso, é a luz que nos guia. Conhecer a própria vida e o próprio destino, gente, é conhecer a Orixá Nanã, tá? Porque a sua sabedoria está ligada à morte, mas também está ligada à vida. Está ligado que ao nascimento, renascimento e fecundidade, ou seja, é a morte na essência da vida. Não existe vida sem morte, não existe morte sem vida. Por isso que essa orixá, muitas das vezes, por falta de compreensão de alguns, ela é tão temida assim. Vamos dar um exemplo, tá? Outra coisa. A orixá Nanã, ela intercede em nossas vidas e principalmente na vida das mulheres, pois a orixá Nanã é a dona da fecundidade e da criação. Outra coisa muito importante também, que ela trabalha muito no medo e nas ansiedades do ser humano, tá? Ela pode trazer leveza e fé aos corações aflitos. Olha que interessante, né? Saluba, minha mãe Nanã, que é a vovó dos orixás, conhecido como vovó Nanã para muitos. Então, saúde essa orixá. Então, espero que vocês tenham entendido e gostado desse vídeo. Não esqueça mais uma vez de curtir, compartilhar. E eu vou deixar aqui para vocês o link, né, da oração desta orixá e as características dos filhos deste orixá, desta orixá magnífica, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, entendido. Até o nosso próximo vídeo e axé a todos.